De um anjo. Foi criado antes do tempo dos homens e chamado por Deus para uma missão: guardar uma pessoa. Vi antes mesmo dela existir seu rosto ainda não formado, sua vocação, suas quedas possíveis e o combate que me esperava. Aceitei com prontidão. Sabia que enfrentaria demônios, mas não sabia que a maior luta seria contra a vontade livre da própria pessoa. No dia do seu nascimento, fiquei ao lado da mãe. Os anjos velavam, os demônios observavam de longe. Estava diante da alma que me cabia proteger. Era frágil, pequena, vulnerável. Fiz ali um juramento: lutarei por ela até o fim, mesmo quando ela mesma não quiser ser protegida. No batismo, vi a graça de Deus transformar aquela pessoa. A Trindade fez morada nela. Os céus se alegraram. E eu, em silêncio, renovei a minha missão. Um dia, quero levá-la de volta ao Pai e dizer: aqui está, fiz o que me pedistes. Até lá, eu sigo vigiando, mesmo quando ela me esquece. Meu amor por essa pessoa não depende do que ela sente, mas da fidelidade daquele que me enviou. Aos 2 anos, quando correu em direção à escada íngreme, eu desviei seus passos no último instante. Aos 5, quando a febre alta ameaçava sua vida, lutei durante 3 noites com espíritos de enfermidade, até que a crise passasse. Aos 7 anos, um carro perdeu o controle na rua, e eu empurrei o seu corpo para o lado numa fração de segundo, antes que o impacto tivesse sido fatal. O veneno embaixo da pia que ele quase bebeu, mas inexplicavelmente não bebeu, a queda da árvore que deveria tê-lo machucado, tudo foi ação minha. Cada respiração era parte do meu cuidado. Os perigos não eram só físicos. Demônios assediavam aquela criança, plantando sementes de pensamentos torpes e preparando armadilhas para capturar sua alma em formação. Afastei as primeiras tentações sexuais. Evitei encontros com más companhias, inspirando desconfianças providenciais nos pais e parentes. Um adolescente corrompido por vícios horríveis pretendia iniciar o meu custodiado nos caminhos da perdição. Durante meses trabalhei para mantê-los separados, até que finalmente aquela família se mudou para outra cidade, porque eu inspirei a oferta de emprego ao seu pai. Cada livramento era uma oportunidade para que ele crescesse em graça e alcançasse maturidade espiritual. Conforme ele crescia e sua razão se desenvolvia, precisei mudar minha forma de agir. Já não bastava afastar de perigos externos, era preciso inspirá-lo por dentro, sugerindo o bem sem jamais violar a sua liberdade. Sussurrei em seu coração diante de escolhas morais: não faça isso, escolhe o bem. Quando ia mentir, inspirava-lhe a verdade. Quando a raiva surgia, derramava mansidão. Quando a luxúria o assaltava, recordava-lhe a beleza da pureza. Foram milhares de inspiração ao longo dos anos, que na infância ele ainda acolhia com frequência. Mas a adolescência trouxe uma surdez espiritual.
As más companhias que o antes afastavam voltaram, agora por decisão dele. Avisei, gritei na sua consciência: eles te afastarão de Deus. Mas ele achava meus alertas exagerados e me ignorava. O Espírito Santo também falava, mas as emoções divinas eram abafadas. Recordo-me especialmente em uma noite, aos 13 anos, quando estava prestes a cometer seu primeiro pecado grave de impureza. Lutei durante horas, coloquei-lhe na mente a imagem de Nossa Senhora, fiz-lhe recordar sua inocência batismal, mostrei-lhe a tristeza do coração de Cristo. Ele até hesitou, mas então, deliberadamente, ele abafou aquela voz interior e mergulhou no pecado. Vi pela primeira vez a mancha do pecado mortal cobrir aquela alma luminosa. E o pior era apenas o primeiro de muitos. A partir dali, ignorar-me tornou-se hábito. Meus sussurros vieram ruídos de fundo que ele aprendeu a silenciar. Os seres humanos não fazem ideia da guerra que se trava ao redor deles. Cada alma é um campo de batalha onde anjos e demônios disputam a eternidade. Durante décadas, lutei pela alma do meu custodiado, em combates que fariam os maiores conflitos humanos parecerem brincadeiras. Os demônios o queriam desesperadamente. Talvez pelos planos de Deus para ele, talvez por puro ódio à imagem divina nele. Eles se revezavam em turnos. Luxúria quando ele estava vulnerável sexualmente, ira ou depressão quando estava frustrado, soberba quando tinha algum sucesso. Fora a não aceitação de si, a mentira da ideologia de gênero, o enganamento de quem ele era diante de Deus. Eu reconhecia cada uma das velhas táticas do diabo. Na adolescência, os ataques foram especialmente violentos. Houve noites em que enfrentei 5, 6 demônios de uma vez, todos tentando romper as defesas que eu erguia. Minha voz pronunciava o nome de Jesus, que os fazia recuar uivando, e ele dormia tranquilo, enquanto a guerra acontecia ao seu lado. Cada vitória que eu obtinha era temporária. Eu repelia os demônios, mas não podia destruí-los. O pior era ver minhas vitórias serem sabotadas pelo próprio custodiado. Era como manter um portão fechado, enquanto ele, do outro lado, insistia em abri-lo aos demônios. Expulsava um demônio com grande esforço, e logo ele, pelas escolhas pecaminosas, os convidavam de volta. Aos 22 anos, um espírito de dependência tentou mergulhá-lo no alcoolismo. Durante meses travei guerra diária contra aquele demônio. Inspirei sobriedade, coloquei testemunhos de alcoólatras recuperados em seu caminho. Quando parecia que ele estava livre, numa noite de fraqueza, com os amigos, escolheu embriagar-se até perder os sentidos. O portão então se abriu. Os demônios entraram triunfantes e seguiram-se 3 anos de escravidão no álcool. Depois do álcool vieram outros amigos que o introduziram às drogas. Os demônios se aproximaram no momento em que ele mais os amigos se aproximaram no momento em que ele mais precisava de apoio, mas ofereceram alívio falso
em forma de fumaça e pó. Reconheci de imediato os espíritos que os acompanhavam. Demônios de dependência, de autodestruição e de mentira. E lutei novamente para impedir aquele novo assalto. Fiz com que perdesse o contato com alguns desses amigos. Inspirei-lhe repulsa em certos momentos de lucidez, mas eram recaídas frequentes, e ele se deixava prender cada vez mais. As drogas apagaram nele a alegria, a memória do bem e até a esperança. Eu o observava perdido e sentia como se estivesse segurando na mão de alguém que caminha em direção do abismo. Continuei lutando. Jamais abandonei meu posto, mas era como tentar secar o oceano com um balde furado. Ele próprio desfazia tudo o que eu construía. Os demônios zombavam de mim. Vê como ele nos prefere. Vê como escolhe as trevas em vez do seu Jesus. E eu, humilhado, mas não derrotado, permanecia. Era a minha missão. Deus, em sua misericórdia, ofereceu ao meu custodiado momentos únicos de kairós divinos, capazes de mudar toda a sua história. O primeiro veio aos 19 anos, quando ele foi convidado para um retiro de carnaval, que eu mesmo ajudei a preparar, inspirando o amigo, ajustando agendas e removendo obstáculos. Estava tudo pronto. Até Jesus, em visão espiritual, esperava-o naquele lugar. Mas, na última hora, ele desistiu para ir a uma festa. O segundo grande chamado aconteceu aos 25, quando perdeu o seu melhor amigo em um acidente. Trabalhei para transformar aquela dor em um despertar espiritual. E por alguns dias ele quase buscou a confissão. Mas logo voltou à rotina de sempre, enterrando junto com o amigo a oportunidade de mudança. O terceiro grande chamado veio aos 32 anos, através de uma doença grave. Durante o tratamento, inspirei nele pensamentos de eternidade, recordações da fé e da infância. Sua mãe lhe levou uma Bíblia, ideia que eu mesmo plantei nela. Um capelão visitou-o 3 vezes. Fui eu também quem o guiou até lá. Mas, mesmo debilitado, seu coração permaneceu duro. Quando se curou, atribuiu tudo à medicina, à ciência e à sorte. Outros 3 chamados menores vieram depois, através de pregações, testemunhos e de um retiro empresarial que seu chefe o obrigou a frequentar. Em cada um deles via a porta do coração se entreabrir, para depois se fechar ainda mais. O 7º e último chamado de sua vida aconteceu aos 43 anos. Sua própria filha, convertida pela graça, implorou que ele voltasse à fé. Vi lágrimas sinceras em seus olhos pela primeira vez em décadas. E pensei, agora é a hora. Mas o orgulho, aquele demônio terrível, sussurrou: você não precisa disso. Ele enxugou as lágrimas, abraçou a filha, respeitou a escolha dela, mas recusou a própria conversão. Deus não desistiu. Aliás, Ele nunca desiste. Mas eu sabia, com o conhecimento angélico, que às vezes nos é dado, que não haveria outro chamado tão poderoso.
Esse é um retrato brutal e profundamente realista da degradação da alma de um pecador. É sempre uma escada descendente, onde cada degrau torna o próximo mais fácil de pisar. A tibieza inicial, quase imperceptível, foi a semente da ruína. E como anjo guardião, acompanhei cada fase, das pequenas distrações até o desprezo blasfemo pelo sagrado. Quando criança, ele orava com pressa. Depois, só quando se lembrava, até que um dia parou de rezar por completo. Substituiu o silêncio de Deus pelo barulho do mundo. Quando vi que a fé se tornara um enfeite esquecido no canto da memória, soei o alarme. Mas ele já não escutava. A indiferença espiritual abriu espaço para o pecado escolhido, justificado e por vezes até celebrado. A consciência que antes tremia ao menor deslize, agora era insensível. E o fundo do abismo não foi apenas o pecado cometido, mas o prazer perverso em zombar daquilo que um dia ele havia amado. Vi sua alma enegrecer. Onde havia luz, agora espessura e frio. Mas mesmo ali no fundo do poço, jamais deixei o meu posto, porque enquanto há vida há esperança. Enquanto há vida há esperança de retorno. E um anjo nunca abandona o campo de batalha. De todas as feridas espirituais que presenciei na vida do meu custodiado, a mais devastadora foi ver sua relação com os sacramentos. A confissão primeiro foi negligenciada, depois abandonada. Tornou-se para ele uma prática ultrapassada e sem sentido. Ignorei suas desculpas, sempre as mesmas. Posso falar com Deus. O padre também é pecador. Ele não compreendia que não se tratava de opinião pessoal, mas de uma ponte que o próprio Cristo traçou na sua cruz. Em seguida, o desprezo à missa. Começou com ausências esporádicas, depois justificativas vazias, até que o domingo se tornou o dia da farra. Mas o que mais feriu a minha essência angélica foi ver o seu desdém com a Eucaristia. A presença real de Jesus no altar era tratado com ele com irrelevância. Passava diante da igreja sem sequer levantar os olhos ou saudar Jesus. Por vezes assistia às missas como eventos sociais, mas como quem assiste uma peça de teatro enfadonha, sem reverência, sem adoração, sem sequer se ajoelhar. Aos 45 anos, meu custodiado sofreu um infarto fulminante no seu escritório. Enquanto eu jazia no chão, frio, tentando alcançar o telefone, travei a batalha mais intensa da minha existência. Os demônios o cercavam como abutres famintos. Invadi a sua consciência e com todas as minhas forças, com tudo que Deus me permitiu, fiz-lhe recordar a pureza do batismo, as orações da sua mãe, as missas abandonadas, os sacramentos desprezados, os pecados não confessados. Gritei dentro da sua alma: arrepende-te. Diz apenas: Jesus, tem misericórdia de mim. Durante segundos eternos, ele vacilou. Vi em seus olhos moribundos um lampejo de reconhecimento, talvez até de arrependimento. Seu coração oscilou.
Mesmo agonizante, ele então escolheu. Não com palavras, mas com um ato de vontade interior que repercutiu no mundo invisível. Ele recusou a graça. Recusou o arrependimento. Recusou a misericórdia. Recusou Deus. Disse com orgulho endurecido: eu vivi como quis, morrerei como escolho. Se Deus existe, que faça o que Ele quiser comigo. Os demônios começaram a rir. Um deles gritou: é nosso. Não pude impedi-los. Deus, em seu respeito absoluto pela liberdade humana, não me permitiu intervir na sua liberdade. Fiquei ao lado dele naqueles segundos finais. Se anjo chora, aquele dia eu chorei. O último suspiro se foi, e com ele expirou também a última chance da sua salvação. O tempo da misericórdia havia acabado. A separação da alma do corpo foi como um rasgar silencioso que atravessou aquele mundo invisível. 45 anos entrelaçada à carne, e num instante o laço se rompeu. O que um dia fora cristal batismal, agora se mostrava escuro, manchado, deformado pelo pecado. Vi a dureza do orgulho em torno do seu coração, as chagas da luxúria abertas e podres, a avareza encolhendo a alma sobre si mesmo, a ira marcada em cicatrizes profundas. Pela primeira vez desde a infância, ele pôde ver-se como era de fato, sem véu, sem máscara, sem desculpas, sem bens, sem títulos. Ele percebeu que ele era o horror. E o tempo das escolhas havia cessado. Os demônios se aproximaram como lobos, cercando a alma recém-separada do corpo. Ainda não podiam tocá-la, isso viria depois. Mas a aterrorizavam com presenças hediondas e zombarias cruéis. Valeu a pena aquele prazer? Lembra quando deixastes a missa? Agora nunca mais verá o céu. Usei da minha autoridade angélica para afastá-los temporariamente, ainda cumprindo o meu dever de escoltá-lo até o juízo. Mas sabia que era só um adiamento. Em breve os demônios teriam o que cobiçaram a vida inteira. Olhei o corpo inerte sobre o chão frio. Era o bebê que eu protegera, o menino que eu guiara, o homem por quem eu lutei. Agora apenas carne morta destinada à sepultura. A alma imortal já tremendo. Compreendi enfim que tudo o que a igreja pregava, tudo o que eu lhe sussurrava era verdade. Céu e inferno existem. O juízo era real. E por escolha livre, ele estava do lado errado. Toquei aquela alma pela última vez com ternura, tentando oferecer um consolo impossível, e disse: vem, é a hora do teu juízo. A jornada até o tribunal de Cristo não atravessou distâncias físicas, mas instantes espirituais. Num instante estávamos diante dele, Jesus Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos. Não era o juiz manso das imagens piedosas, mas o Pantocrator, o Senhor Todo-Poderoso, cujo olhar atravessava a alma até o núcleo mais escondido. Sua presença irradiava a santidade de Deus, tão intensa que até eu, anjo criado, para estar diante dele, precisei velar meus olhos.
Para meu custodiado, que morria em pecado mortal, aquela presença era um fogo consumidor. Ele gritou sem som, tentando fugir, mas não há onde se esconder diante de Deus. Ele disse: conhecesse-me agora. Durante toda a tua vida falei contigo pela consciência, pelos sacramentos, pela igreja, pelo teu anjo guardião. Agora apresenta as tuas contas. E então começou o juízo particular. Uma revelação instantânea e total, onde cada pensamento, palavra, ação e omissão se apresentaram diante dele. Nada ficou oculto, nada pôde ser negado, nada pôde ser justificado. O que mais aterrorizava não era apenas os pecados, mas o tanto de graças desperdiçadas. Vi com clareza devastadora cada oportunidade de conversão que Deus lhe ofereceu. As 7 grandes chamadas à sua vida, milhares de pequenas moções ignoradas, pessoas colocadas na sua vida. O rosto de Cristo refletia tristeza infinita ao mostrar cada missa, cada oração, preparada especialmente para Ele e ignorada com indiferença. Cada convite à confissão que o teria libertado do inferno. Cada comunhão que o teria transformado em um homem santo, mas que ele rejeitou. Preparei um banquete para ti, disse Jesus, e tu recusastes. Chamei-te de manhã, de tarde, de noite, e te fizestes ouvidos moucos. Morri por ti na cruz, instituí os sacramentos para a tua salvação, enviei meu anjo para guardar-te, e tu rejeitastes tudo isso. Não havia raiva, mas constatação que era terrível, pois era verdade. Pela primeira vez ele via que estava completamente errado, que havia trocado o céu por prazeres temporais. Tentou falar, talvez para pedir misericórdia, mas as palavras não saíram. Não porque Cristo os impedisse, mas porque ele reconhecia que era tarde. O tempo da misericórdia tinha sido toda a sua vida terrena. Agora era tempo de justiça. E então Cristo pronunciou a sentença não com satisfação, mas com pesar infinito, como juiz obrigado a aplicar a lei. Aparta-te de mim, nunca te conheci. Escolheste viver sem mim na terra, viverás sem mim na eternidade. Fizeste-te inimigo da graça, serás separado dela para sempre. Não te condeno eu, tu te condenastes a ti mesmo pelas tuas escolhas. Após o juízo, quando a sentença foi pronunciada diante de toda a corte celestial, veio o momento que mais temi, a despedida. Por 45 anos, aquela alma foi minha missão, minha responsabilidade, o centro do meu existir angélico. Conhecia-a mais intimamente do que ela mesma em vida. Contei cada respiração, testemunhei cada escolha, lutei com todas as minhas forças. E agora precisava deixá-la ir, não para a glória do céu que eu tanto desejara, mas para o tormento eterno. Aproximei-me querendo dizer algo, qualquer palavra de consolo. Mas que palavras existem para tal momento? Perdoa-me por não ter feito mais, mas eu fizera tudo aquilo que Deus me permitira. Ainda te amo, mas meu amor já não lhe servia. Rezarei por ti, mas não há oração que alcance os condenados. Apenas
consegui sussurrar, meio com vergonha: devias ter me escutado, devias ter te arrependido, devias ter aproveitado a misericórdia. Então algo aterrorizante aconteceu. A alma condenada que durante toda a vida eu protegera e amara, virou-se para mim com um olhar de puro ódio. Já não era a mesma pessoa. A condenação já havia começado a sua obra deformadora. Ela me culpava por sua perdição. Tu não fizeste o suficiente, devias ter me forçado, devias ter me impedido. Gritou com voz distorcida pela raiva e pelo desespero. É sempre a irracionalidade do condenado: culpar todos, menos a si mesmo. Tentei responder, explicar que respeitava o livre-arbítrio, que respeitar o livre-arbítrio era a ordem divina, que eu havia feito tudo dentro dos limites estabelecidos por Deus. Mas ele não me ouvia. O ódio só crescia em seus olhos. Ódio a mim, ódio à sua vida, ódio a Deus. Minha missão terminara não em triunfo, mas em derrota. Pela última vez fitei aquele rosto que conhecera desde o berço. Procurei ali algum vestígio do bebê puro do dia do batismo, alguma centelha do que ele poderia ter sido, mas só vi ódio, desespero e deformação causada pelo pecado não redimido. Ele afastou-se de mim com o último olhar de acusação, e a separação consumou-se. 45 anos de companheirismo constante terminaram num instante de ruptura eterna. Ele iria para onde eu não poderia segui-lo, para onde nenhuma luz divina penetra, para onde o amor não chega. Restava-me um último dever terrível: escoltar aquela alma até as portas do inferno e entregá-la formalmente aos espíritos da perdição. Era a tarefa mais dolorosa da minha existência, mas eu precisava cumpri-la. A descida não era espacial, mas era espiritual. Cada passo nos levava por camadas mais densas e opressivas da realidade, onde a luz ia rareando e o peso do pecado se tornava nojento. Começaram a surgir sons, primeiro distantes, depois próximos, gritos de desespero, de uivos de tormento, lamentos sem fim de almas que perderam toda a esperança. Era um coro horrível, eterno e sem trégua. Meu custodiado chorava não com lágrimas físicas, mas com um choro espiritual de pânico. Não posso ir para lá, não quero ir para lá. Mas quem o ouviria agora? A vida inteira foi um tempo de escolha, e ele escolhera repetidamente o pecado. Rejeitamos as oportunidades de conversão. Demônios surgiam ao longo do caminho, não mais ocultos, mas manifestos em sua deformidade de ódio e rebelião. Criaturas de beleza corrompida, zombando e rindo com crueldade indescritível. Mais um dos filhos de Adão. Bem-vindo ao teu lar eterno, tolo. Pensasses que poderia pecar de modo impune? O peso espiritual daquele lugar aumentava cada vez mais. O ar impregnado do fedor dos pecados, luxúria, ódio, orgulho, desespero. E então, após o que pareceu uma eternidade, surgiram as portas, negras, massivas, emanando trevas palpáveis. Sobre elas, em letra de fogo,
que queimavam a alma só de olhar as palavras que Dante imortalizou. Deixai aqui todo tipo de esperança ao vós que passais por estes umbrais. As portas começaram a se abrir com um rangido que ecoava como um grito de 1000 almas torturadas. Demônios saíram daquele abismo para receber formalmente a alma que lhes cabia. Usei toda a minha força angélica para pronunciar as palavras rituais de entrega. Em nome da justiça divina, entrego essa alma à sua escolha eterna. Que seja feita não a vontade de Deus, pois Ele queria a sua salvação, mas sua própria vontade, que rejeitou a graça e a misericórdia até o fim. Foi a frase mais dolorosa que já pronunciei. E então eles o arrastaram para dentro, desaparecendo no abismo das trevas. O meu retorno ao céu foi o inverso à descida. A luz reapareceria, as cores voltavam, o calor do amor divino me envolvia novamente. Mas mesmo imerso na glória celestial, trazia comigo o peso da perda. Cheguei diante do trono de Deus, o mesmo onde milênio antes recebi a minha missão com alegria. Prostrei-me não em júbilo, mas em lamento profundo. Senhor, eu falhei. A alma que me confiastes está perdida. Fiz tudo o que pude dentro dos limites que estabelecestes, mas ele o rejeitou. Rejeitou-te, rejeitou a mim, rejeitou a graça. Esperei uma repreensão, mas a voz, aquela voz que criou os mundos, ressoou com infinita tristeza e inabalável justiça. Não falhaste, servo fiel, fizestes tudo o que eu te ordenei, respeitastes o livre-arbítrio dele, como eu mesmo respeito. Ele tinha tudo para salvar-se: a Bíblia, os sacramentos, a igreja, as graças e as tuas inspirações, mas acima de tudo o meu próprio sacrifício. Mas ele escolheu rejeitar tudo. A condenação não foi meu desejo. Eu desejava ardentemente a sua salvação, mas não violarei a liberdade que dei. Ele escolheu livremente e a justiça foi feita. Ao redor do trono, os coros angélicos e os santos contemplavam a cena. Alguns que também haviam perdido custodiados compreendiam minha dor. Outros, cujas missões terminavam em triunfo, ofereciam consolo fraterno. Mas todos, sem exceção, voltavam-se para adorar a Deus em sua justiça perfeita. E eu precisava fazer o mesmo, porque essa é a diferença entre o céu e o inferno. No céu, até as dores são integradas na adoração. No inferno, tudo é ruptura, tudo é ódio. Iluminado pela visão beatífica, compreendi mais profundamente. Deus respeita tão radicalmente o livre-arbítrio humano que permite até a escolha da própria condenação. Sua misericórdia foi oferecida incontáveis vezes, mas misericórdia não pode ser imposta, precisa ser aceita. E ele recusou. A justiça divina, então, não é vingança, mas é respeito final pela própria liberdade humana. Deus não condena. As almas condenam-se a si mesmo ao rejeitar persistentemente a graça. E assim, juntei minha voz ao coro eterno.
Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Tua misericórdia é infinita e tua justiça é perfeita. Esse escrito serve agora a um propósito. Através dela, posso alertar os vivos sobre a realidade terrível das escolhas eternas. Foi por isso que me foi permitido contar essa história, para que outros não cometam o mesmo erro fatal, para que entendam que o tempo da graça é agora e que desperdiçá-lo tem consequências eternas e irrevogáveis. Escutem os vossos anjos da guarda e voltem-se para Deus e acolham a sua misericórdia. Santo anjo do Senhor, que me confiou piedade divina, sempre me rege, guarda, ilumina. Canto das oferendas.